Vamos lá. Bom, a primeira coisa que o quiropraxista sempre vai observar é como que estão os arcos. Então, quando a gente olha a coluna, ela forma um tipo de uma mola. Ela tem uma lordose cervical, certo, uma cifose torácica, uma lordose lombar e uma cifose sacral. Então, ela forma uma mola. Então, o primeiro recurso de amortecimento do corpo é exatamente essa mola. certo. Quando essas curvas estão sendo formadas de uma forma errada, ou com pouca curva, ou com curva demais, o corpo já começa a sofrer e dali vem para o plano B do corpo, que é o disco. Então, muitas pessoas sofrem de hérnias de disco, de lesões discais em si, ou lesões articulares, justamente porque também esse arco não funciona direito, não está na formação devida, né? Perfeito. E aí o quiropraxista, ele vai sempre buscar avaliar o funcionamento do corpo. Tá. Então, basicamente, a gente faz técnicas, testes, né? Onde a gente vê como que é o balanço e como que se comunica da região do sacro até a cabeça. É aquilo que o senhor colocou logo no Que começo, é a adaptabilidade. que é a musculatura trabalhando, vendo como é que ela está trabalhando, maestrando a coluna. Isso. Então, temos a articulação, que tem que ter um balanço, Tá. e a musculatura, que vai envolver a coluna e vai firmar essa coluna. Perfeito. Então, são esses dois pontos, eles são fundamentais para a gente avaliar. Então, por exemplo, nesse balanço, eu já estou identificando algumas coisinhas. Então, por exemplo, essa região aqui, que é o ápice do arco torácico dela, tem uma restrição aqui de movimento, tem uma rigidezinha aqui, ó. E aí o que acontece? Se essa rigidez começa a rolar no corpo, as outras articulações vão ter que movimentar mais do que deveriam para fazer o papel dessa. Ou seja, essa é a vilã. Estão nos outros setores. Exatamente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar as articulações que têm restrição, que têm interferência, que têm bloqueio e devolver o movimento dela. Quando eu devolvo, eu vou fazer na mecânica de uma forma ampla e dinâmica, ela movimentar melhor. E aí entra o ajuste quiroprático, que aí, por exemplo, nesse aqui, inspira profundamente e solta o ar. Delícia, isso, Aí, ó, meu! já tá crocante? Ai! Já foi. Tá crocante? Fez bastante barulhinho. O barulhinho que acontece na articulação, a gente chama de cavitação articular, que nada mais é do que um gás saindo da articulação. Quando a gente aproxima as articulações uma na outra, a gente cria um vácuo. Tipo o desentupidor de pia, quando você fixa na pia e fica a pressão negativa, Fica negócio. e aí você puxa, faz POC. Foi isso que aconteceu. É isso que agora? acontece. A articulação ela vai aproximando, começa o atrito e cria uma pressão negativa. Então, nesse caso que o senhor já acabou de fazer. Aí eu, pá. Mas ela já sentiu, ela já vai sentir um alívio imediatamente. Na hora já sente, porque a gente vai desobstruindo, né, esse processo de rigidez mecânica. Ó, aqui tem um outro. E aí? E novamente, né, a gente pensa quiropraxia, praxia é prática e quiro é mão. Então você precisa, você usa as mãos para você identificar essas alterações, né? Aí aqui, ó. Aê. Muito bom. Deve ser umas apertadas gostosas, né, Aline? É. Aí, ó, tá aprovado. Aqui eu vou pegar também numa outra, que é a transição entre a torácica e a lombar, que geralmente é uma região Certo. que tem muita rigidez, porque é uma mudança de arco, né? Perfeito. Inspira, solta o ar. Isso. Aê, foi. Tá bom. Logo, logo será uma nova mulher. Meu Deus do céu. Ela já é novinha, né? E olha que interessante. A questão da tensão do dia pode provocar isso na coluna? Com certeza. O estresse, aquela coisa toda. Muito. O estresse, ele aumenta o nível de tensão muscular. Aquela coisa. Isso, aumenta, não só a tensão acontece, mas a articulação comprime mais. E olha só que interessante. Agora eu movimentando, o corpo ele fica mais solto. É mais fácil. Eu falo, eu até brinco que assim, o bumbum é como se fosse um volante de um carro. Temos o volante manual, que é o volante duro, e temos o volante elétrico, né, o hidráulico e o elétrico, que são bem mais molinhos. Quando no começo, né, quando eu avaliei, o volante aqui estava duro. Ou seja, eu precisava de muita força para essa mecânica movimentar. Agora ele está hidráulico para elétrico, está molinho. Aê. E aí, palpando aqui, eu consigo perceber o movimento das vértebras mexendo aqui embaixo. Então tem comunicação para que aquela coluna funcione da forma adequada. Que bom. Esse é só alguns tipos de técnicas, né, que nós podemos utilizar dentro da ciência, quiropraxia, para fazer com que a mecânica, o corpo, ele reestabeleça e funcione. E pelo que o senhor está explicando para nós, são movimentos com a mão rápidos e que não é uma sessão de quanto tempo? A sessão do ajuste quiroprático ela é bem rápida. Ela dura em torno de 15 minutos. Ela é muito rápida.
Geralmente, numa consulta quiroprática, aí o profissional ele precisa entender a história do paciente, o tipo de lesão e tal. Então, a primeira consulta, geralmente, ela é mais lenta. Então, demora aí em torno de uns 45 minutos, por aí. Sim. Mas depois que entende-se o problema do paciente e já entende também quais são os lugares que precisa mexer, aí a sessão ela é 15 minutos, ela é rapidinho. Doutor, aproveita o senhor está aqui, olha para quê? Qual é a câmera aqui? Ó? Essa aqui. O que o senhor acabou de fazer, essa técnica aqui, um fisioterapeuta pode fazer ou tem que ser um profissional que estudou como o senhor? Porque isso aqui o povo tem que entender. Ah, eu sou fisioterapeuta, eu consigo fazer isso. O que o senhor diria? Na realidade, existe uma confusão, né, entre a fisioterapia, a quiropraxia, a massoterapia, várias áreas da saúde. Perfeito. O fisioterapeuta, dentro do seu escopo de prática, ele tem a capacidade de fazer a terapia manipulativa, que são procedimentos que, olhando por fora, são relativamente parecidos. Quando a gente fala em quiropraxia, a gente já fala numa área diferente, né, onde a proposta é outra. Não é simplesmente fazer a manipulação, mas é todo o entendimento do funcionamento neurológico, da capacidade mecânica do corpo de se performar. Então, ambos, né, tanto a massoterapia, a fisioterapia, a quiropraxia, o Seitai, são tudo ciências que trabalham com terapia manipulativa. Mas cada uma delas tem particularidades que fazem elas se destacarem, elas serem tão importantes, né? Não é nem desmerecendo mais, né, desmerecendo uma ou outra. Perfeito. Todas elas são importantes. E respeitando cada um no seu quadradinho aí também. Nada como o trabalho multidisciplinar. Legal. Doutor Davi, a Linezinha, ela pode já? Como é que ela... Pode. Vamos ver se está levantando direitinho. Nossa, e aí, querida? Você tá jóia? Tranquila? Você é linda. Pode bater a palma para ela, que essa menina aí, ela é corajosa.